Você quer discutir qual assunto? Me conta a sua história. Tô te dando um papo reto. Tu já excedeu. Fica quieto, cara. Gostou? Gostou? Aê! Qual a sua opinião? A culpa? Vem pra cá debater comigo. Eu prometi, eu vou cumprir. Terceiro encontro. Hoje aqui, Igor Jogador, Gil e Abílio. Você vai conhecer cada um deles. Eu vou dar a oportunidade para eles. A conversa hoje vai incomodar. Serviço público. Algum presta? Você usa algum deles? Qual mais te incomodou? Eu vou dar a palavra primeiro para o Igor, o jogador. Rapidinho ele vai se apresentar e só depois ele vai começar a falar sobre o serviço público. Vai lá, Igor. Boa noite, meus amigos. Boa noite, pessoal da mesa aí. Prazer estar participando do Papo Reto com o Dr. Joseph. Daqui a pouco estamos de volta. Abílio. Bom, obrigado aí pelo convite, tá? Meu nome é Abílio Fernandes, eu moro aqui no Recreio há 40 anos, né? Já fui administrador regional do Recreio, fui gestor do Parque Natural Municipal da Prainha. Agora, Gil, diz pra gente, Gil, quem é você, Gil? Eu tô tentando ainda descobrir. Mas muita terapia, a gente vai tentando achar o caminho, né? Bom, eu vim do mercado fonográfico, já trabalho com isso há 30 anos e recentemente eu me aposentei. Explica pra gente, Gil, o que você pensa, Gil, do Estado, dele se intrometendo em tudo, Gil, dele prestando um serviço público que você vai dizer se é bom ou ruim. Fala um pouco pra gente, Gil. Na realidade, eu tenho um verdadeiro horror disso, né? A ideia do Estado estando em todo lugar, sendo onipresente, cuidando de tudo, eu acho que é extremamente opressor. Até porque todo e qualquer poder que a gente dá a ele para retornar de volta é praticamente impossível. Igor, agora é contigo, Igor. A gente já sabe que ele acha que o Estado tem que se intrometer menos na vida da população. Eu já acho ao contrário. Até porque nós ficamos sem governador não sei quantos anos aí, né, rapaz? A gente viu onde o Estado chegou, né? Onde teve essa loucura toda. Porque o certo é o Estado ficar do lado da população. Essa é a minha opinião. 40 anos de vida no Recreio. 40 anos vendo aí a vegetação se degradar, vendo o Recreio crescer. E o Estado, ele estava presente, não estava? O município fez alguma coisa? Conta pra gente, Abílio. Qual é a tua experiência? Você acha que o Estado tem que se meter mais, tem que se meter menos? E me dá uma resposta. O serviço público aqui presta? Olha, eu acho que a responsabilidade maior disso tudo é do povo, é da população. Que eu acho que quando existe uma cobrança, quando o morador ele está envolvido, ele está cobrando, ele está indo atrás, a coisa funciona. Eu acho que, assim, aqui no Recreio, por exemplo, já tivemos... Isso é uma questão de boa gestão, né? Boa gestão do serviço público, esse serviço é nossa arrecadação, nosso dinheiro que está ali, a gente paga os impostos e a gente quer ver esse retorno. Então a gente tem que cobrar. Eu vejo muita gente alienada, que não sabe cobrar, que não... É muito fácil você tacar o pau, meter. Agora você chegar numa cobrança com argumentos, com ideias, participar, procurar as associações de moradores, as entidades não governamentais, são muito importantes nesse processo todo. Entendeu? Eu acho que é por aí a coisa. E assim, essas prioridades, a gente está falando da questão de meio ambiente. Vou citar um exemplo para você. Há pouco foi colocado aqui 2 refletores, um para iluminar a Pedra do Pontal, né, para criar uma condição de surf lá. Eu sou surfista, mas eu sou contra essa ideia porque é um crime aquilo que está sendo feito ali. Tá? Por quê? Porque existem animais que têm hábitos noturnos de caça. Então, na medida que você coloca a iluminação em cima de uma pedra, numa área de proteção ambiental, como é a Pedra do Pontal Serenambetiba, tá? Você está ameaçando a cadeia alimentar, porque esses animais que têm hábitos noturnos, eles vão fugir dali. Aí você vai criar um desequilíbrio na cadeia, no ecossistema do local. Isso não vai sentir agora, daqui a um tempo você vai começar a sentir. Então você vai ter uma superpopulação de determinada espécie, né? Além de que também atrapalha no processo de fotossíntese das plantas, né? Não só da fauna como da flora. Calma. Fala. Fazer uma colocação. Abílio tocou num ponto que a gente vai chegar. Serviço público. Ele é qualificado? Porque a iluminação pública é um serviço público.
Sim. Alguém fez alguma pesquisa antes de iluminar? É isso que eu... Aí ele diz assim, botaram um troço gastando o dinheiro do povo. Você falou que o Estado tem que intervir menos, é a sua visão. Sim. Como é que você vê a qualidade do serviço público no nosso Estado, com esse excesso de Estado cuidando de tudo? Vai ser sempre ruim. Uma das belezas da sociedade de mercado é que o patrão é o consumidor. Quando você fala em serviço público, quem é o patrão daquele servidor? Cidadão. É um político, não é o público. No servidor público, ele não entende a população como seu patrão. Ele entende o seu patrão é o político que colocou ele lá por uma fechada, é o chefe dele do departamento. Agora, quando a gente fala de iniciativa privada, e você vai num restaurante, você vai numa loja de departamentos, quem é o patrão daquele funcionário? Se a empresa é uma empresa moderna, a empresa que está crescendo, a empresa que sabe exatamente de onde vem o dinheiro dela, ela ensina o funcionário dela que o patrão é o consumidor. O consumidor é que tem que ser agradado, tem que estar feliz o tempo todo. Agora, entra numa repartição pública para ver se alguém vai estar preocupado com o teu bem-estar. É raro. Existe alguns, mas é difícil. Mas não é o praxe. Não, claro que não. Então, concordo sempre. Partindo desse princípio, a gente tem que tirar o Estado da maioria das coisas possíveis. Agora então eu vou fazer a pergunta para o Igor Jogador. Meu amigo, você na Taquara é o cara conhecido que ajuda as pessoas a encontrarem um serviço público. Lá, se alguém precisar de ir para o hospital, vai encontrar em você um caminho. Se alguém precisar uma segurança, você consegue um contato. Você traz esse serviço público para quem precisa. Você é o Estado presente ali no dia a dia, que o nosso amigo acha que é muito. Explica para a gente qual é a necessidade do Estado estar presente ali, tendo as pessoas que traz as pessoas que precisam do Estado. Vou entrar na UPA depois, vamos falar do Estado. E o serviço público que eu levo é o quê? Meu Facebook é Igor Jogador, meu Instagram é Jogador Igor, tenho 5 mil em um, já estou indo para 5 mil no outro, e meu telefone pessoal tá lá. Tocou, tu fala comigo, tu atende, e aí como eu trabalho já há muitos anos nisso, tenho um grande conhecimento, como tu falou que tu trabalhou também com gestão pública, com essas coisas todas, nós temos a facilidade de encontrar todo mundo, cara. Igor, eu entendi o que você faz e a minha pergunta vai aqui para o meu amigo Gil. Você acha que essa intromissão do Estado em tudo é o que torna ele ineficiente na hora de prestar um serviço público? Você consegue fazer tudo na sua vida? Não. Ninguém consegue. Obviamente o Estado não consegue. O que ele está fazendo é altamente louvável, mas só prova a ineficiência do Estado. Porque se uma pessoa precisa do hospital, precisa ligar para uma pessoa para conseguir um hospital, está tudo errado. Mas é bom que nessa ineficiência haja anjos que procurem, porque eles estão lá dentro, tentar ajudar as pessoas que não estão conseguindo aquilo que deveriam conseguir, sem precisar de um intermediário. Quem foi que disse? Porque a gente tem que começar a pensar fora da caixa, porque a gente fica pensando sempre no mesmo lugar. Quem foi que disse que o Estado tem que ser hospital? Por que o Estado tem que ser hospital? De conceito, serviço público, de conceito mutável, no passado era considerado como toda atividade estatal. Lá atrás, estamos falando de um século atrás, o Estado era isso, era tudo. Tudo. Hoje já se entende que o Estado não pode ser tudo. A gente já chegou a uma conclusão aqui. Se você for procurar no hospital privado, você vai encontrar o serviço. Se você for encontrar no hospital público, não vai encontrar. Mas que ele falou, tem que ter dinheiro para ir no particular, né? Mas veja bem, quanto se gasta para o Estado ser hospital? Em prédio, em manutenção do prédio, em tudo, tem que pintar a parede, tem que manter, tem que impermeabilizar, tem que fazer em ser. Por quê? Todo esse dinheiro que você gasta em ser hospital, você pode gastar em voucher para a pessoa procurar o hospital que ela quer procurar. E aí sabe o que acontece? Você cria concorrência, porque o cara com voucher na mão, ele vai para o hospital que melhor vai atender ele. Sabe o que acontece com concorrência? Menores preços, melhor produto.
em qualquer lugar. Concorrência é a alma da sociedade de mercado. A nossa realidade não vai mudar assim. Mas pegou a ideia. O Estado não precisa cuidar de tudo. Para o meu amigo Abílio, ele tem uma visão diferente de muita coisa que o serviço público acaba prestando. O Abílio está mais preocupado do serviço público ser necessário e ter qualidade. O Igor está preocupado no serviço público simplesmente existir e atender alguém. O meu amigo Gil acha que o serviço público pode ser substituído pelo privado e que vai melhorar a qualidade. 3 pessoas, 3 cabeças, 3 pontos de vista. A promessa foi essa. Agora nós vamos mudar, porque serviço público é muito difícil falar. Obrigado. Tô te dando um papo reto. 15 milhões de fogos. Eu amo o Ano Novo. Pô, nosso povo carioca. E o Lourenço Jorge ficou 5 dias com a mesinha fechada. Só tu lá que tu vai saber. Isso é desperdício? Isso é loucura pra mim. É desperdício porque não precisa gastar. Os hotéis, os restaurantes que ficam ali, eles poderiam fazer isso tranquilamente. É isso aí, pô. É interesse deles fazer. Então agora, Igor, vamos lá, Rock in Rio. Você já concorda com o meu amigo Gil. Não, Rock in Rio. O Estado se mete Rock demais. in Rio, vamos lá, Rock in Rio. Eu participei, que eu trabalhei há 2 anos aí. O pessoal do Rock in Rio vem pedindo dinheiro à prefeitura. Foi a única coisa que eu gostei também do bispo lá, né? Ele falou, para tu ter os serviços da prefeitura, eu vou cobrar você, pô. Pagou não sei quantos milhões da prefeitura, que ajudou na época. Pô, tu acha certo vir todo mundo fazer show e todo mundo limpar pros caras fazer tudo? Eu não acho. Parar um trânsito todo, mudar toda a tua vida pra vir fazer show e... meu amigo, eu sou diferente. Eu prefiro fazer pela gente, pelo povo aqui, ó. Eu sou população. É igual esse negócio da iluminação. Eu não sei porque eu não sou do recreio. Entendeu? Mas de repente, iluminação sempre é bom. Entendeu? A prefeitura não tem que ajudar o Rock in Rio, assim como a prefeitura não tem que atrapalhar o Rock in Rio. Isso aí, pô. É parceria. É parceria, pô. Você vai trazer um público, vai trazer uma receita, vai pagar por isso. Sem e vai dúvida, embora. não Mas precisa. hoje, é isso aí. Eu acho primeiro o seguinte, a gente tem lei para tudo, né? Agora fazer a lei funcionar que é difícil. Então eu acho que é uma questão de cultura nossa, aquela lei do Gerson, que quer levar vantagem em tudo, entendeu? Então eu acho que a gente está um pouco viciado nesse negócio, entendeu? Eu que já tive cargo comissionado, o cargo comissionado, se ele for bem escolhido, eu acho ele muito melhor do que o cara que é servidor público, porque que é concursado em alguns determinados casos. Eu tô no cargo comissionado, vou fazer 8 anos. Vou para 9. Nunca faltei, nunca cheguei atrasado. Tô para servir, ainda mais minha população aqui. Você sabe que você é servidor público. Sim. E que tem que servir a população. Isso. Vou te interromper. O Gil falou que tem lei para tudo. Aqui a gente tem Código de Defesa do Usuário do Serviço Público. Na tua visão, o serviço público é ruim? E por que ele é ruim? Ele é ruim porque ele é amplo demais. Na medida em que você fica restrito a só realmente aquilo que ele precisa ser, você vai ter mais facilidade de ter pessoas capacitadas, você vai ter uma quantidade maior de pessoas para pensar esse Estado e para trabalhar esse Estado. Na medida em que ele faz tudo, acaba fazendo tudo mal. E eu acho que já passou da hora da gente poder conversar sobre isso, falar sobre isso, debater sobre isso e repensar o papel do Estado. Assim como eu falei, por que o Estado precisa ser hospital? Por que o Estado precisa ser escola? Todo mundo sabe aqui que a escola privada é, em média, melhor que a escola pública. Igor, a vida dele é diferente da nossa. Cara, eu comecei não falando, né? Igor jogador, fui jogador de futebol. Joguei no meu grande clube de coração, Vasco da Gama, por 10 anos. Obrigado. Joguei com a melhor geração. Um beijo aí, Pedrinho, Felipe, Edmundo, Juninho. E ontem, na Taquara, eu vendo um deputado brigar porque ia botar LED no Mirante da Taquara, ia botar LED, um deputado. Pô, eu não tô mais nisso, cara. Eu tô focado em ajudar, em ver os alunos, ver quem é que tá sobrando. Pô, vamos remanejar, vamos fazer aquela união. Numa coisa todo mundo concorda, o serviço público não é eficiente. Temos que melhorar muito. Agora nós vamos para um outro papo, um pouco mais chato. Eu ainda não consegui ter uma visão do quadro todo miséria, desigualdade social, dessa miséria. Eu olho o quadro e ainda fico me firmando só em alguns aspectos.
uma política que faça a diferença. Um ato que faça essa diferença. Vou começar por você, meu amigo. Educação. É você, Abílio. Educação que eu aprendi que a cultura vence a miséria. Aquela velha discussão que o homem é produto do meio, mas ele pode deixar de ser, né, se tivesse igualdade de condições. Entendeu? Se todo mundo tivesse escola, todo mundo pudesse ter acesso à escola, não importa se é através do governo, né, ou através da iniciativa privada, como ele colocou. Então, eu acho que você dá igualdade de condições, você tem que trabalhar a educação, assim, aquela história de, você colocou aí, você vai dar em vez de dar o peixe, você vai dar a vara para o cara pescar. Então, eu acho que por aí. É por aí. Igor, olha só, esquece o sem-teto. Eu estou falando de desigualdade social. E eu vou lembrar isso a você porque você está vivendo isso sempre. Sim. É a pessoa que ainda que ela queira, ela não consegue nem sonhar em alcançar. Tamanha limitação dela. Aquele povo bem humilde da Santa Maria. Vou falar, não é só os que não querem trabalhar, os que querem não conseguem. Do mais grave que eu convivi. Eu fui chefe de gabinete da RA, na 34ª da Cidade de Deus. Fiquei ali quase um ano também. Porra, teve uma enchente, caiu toda. Aí Globo, naquela pressão, que a Globo é só estraga. Prefeito mandando, fomos lá em cima ver, né? Tinha umas 50 famílias, metade usuário. Outra metade não. Crianças, tudo. Foi o que o Abílio falou. Chegamos com tudo, alugar, não quero alugar o social na mão. E queriam, aí o que o prefeito fez? Ó, vamos pôr um abrigo. Ninguém quis ir pôr abrigo. E contra a proposta, outras pessoas pediram ajuda. E como é que a gente ia ajudar? Que a gente era do município e não tem essa integração do Estado. Se você está com a dor no joelho, você vai procurar um neurologista? Não. Vai procurar um ortopedista. O termo desigualdade social, eu acho que ele não aborda o problema real. Então a gente precisa saber onde está o problema. O problema está na miséria, ou seja, é a diferença do cara que não tem dinheiro para comer, precisa mexer no lixo para comer, em relação a gente que tem uma condição de classe média e muito privilegiada, em relação a esse cidadão. O próprio pensamento liberal tem uma saída que muita gente acha que é uma saída da esquerda, mas quem criou isso foi o Milton Friedman, que quando o cara está na mais profunda pauperabilidade, você tem que dar dinheiro para ele. Por isso é a questão do Bolsa Família e tudo mais. Porque ninguém sabe melhor usar o dinheiro do que você mesmo. Então, não é aquela baboseira de restaurante popular. O Estado não tem que ser restaurante. Por que o Estado não pode dar um almoço por R$1? Se é tanto dinheiro. Como a venda da SEDAI agora vem 30 bi. Quanto custa? A população precisa de ajuda. Ou tu não concorda? Cara que está comendo ali, catando, pode lavar um carro e pegar seu R$1. Porra, não quero roubar, não quero comer, mas vou lá com R$1 mesmo. Porque eu já vi, né, com R$1 chegar aqui, ó. Aí, tio, quero comprar isso. E de me pararem, compra aquele saquinho de bala para me vender no sinal, sem pedir comida. Entendeu? A reforma do sistema carcerário, ela é simples. É você isolar cada indivíduo e fazer ele pagar a pena. Pagar a pena ela é prisão e ressarcir o prejuízo que causou. Esse preso ele tem que ser isolado da sociedade e, ao mesmo tempo, possibilitado ele produzir para ele ressarcir o crime que ele praticou, cara. Porque, matou, não vai trazer a vida, mas ele tem que indenizar aquela família. E se ele fica preso lá 20 anos trabalhando, ainda que seja pequeno, ele vai devolver em parte o prejuízo que ele causou. O trabalho dignifica o ser humano de alguma forma. Ele trabalhando todo dia e vendo o tamanho do problema que ele arrumou e o quanto ele vai ter que suar para pagar esse problema, você já não vai ter mais essa condição de ficar subsidiando família de preso. Entende? Eu entro na sua casa, mato você e tua esposa. Vou preso. A minha família vai receber um auxílio reclusão. Os seus filhos vão morrer de fome. Que não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido e faz menos sentido ainda você ter um cara lá dentro sem produzir nada. Porque você sustenta ele, sustenta toda a regalia dele e sustenta a família dele, que é merecedora, também não pode passar fome. Mas você sustenta muito. Aqui, quando eu vejo a miséria aqui, eu sempre vejo assim, a miséria ela é uma oportunidade enorme no Brasil, enorme, para alguns grupos.
Quando você falou desigualdade social, não vamos falar em miséria, você está certíssimo. Só que a miséria aqui é uma oportunidade. As pessoas, eu costumo falar que ninguém gosta de miséria. Ninguém gosta de ver a miséria. Mas aqui parece que existem grupos que se beneficiam da miséria. A esquerda. Poucas palavras, meu amigo. Serviço público, despesa pública e desigualdade social. Existe uma ligação entre esses temas. O que a gente pode mandar de mensagem? Uma opinião, algo que possa fazer uma diferença numa pequena pessoa. Eu acho que eu vou retroceder mais ainda, antes de chegar até nesse assunto. Eu acho que a gente deveria propor mais o debate. Eu sinto que às vezes há uma proibição de você propor ideias que não sejam as que estão postas aí. E acho que há uma proibição velada sobre o fato da gente poder fazer como a gente está fazendo aqui, um fórum de ideias, onde pessoas diferentes, cabeças diferentes, estão colocando possibilidades que, de repente, não são muito normais, como uma possibilidade da gente ter um pensamento diferente sobre o mesmo assunto. Você, meu amigo Igor, para você eu quero uma solução. Eu acho que nós temos que ter fé e vai melhorar. Não tem pra gente correr, não. E as pessoas boas têm que participar. Senão vão escolher por elas e vai continuar essa mesma merda que tá a porra do Rio de Janeiro. Abílio, você, meu amigo. Bom, eu acho que a gente tem uma praga nesse país, não é só aqui, né, mas que é uma coisa chamada corrupção. Então, nem o sistema vai dar certo, nem particular, nem privatizando, nem o Estado. Enquanto a gente não acabar com essa doença, nada vai para frente. Entendeu? Então, eu acho que aí a gente tendo pessoas honestas, com boas gestões, né, a gente consegue, né, priorizar as coisas, né, ver o que é prioridade, o que não é, né, e tentar de tudo quanto é jeito, concordo contigo, desonerar os cofres públicos. Tudo que você puder. Por exemplo, eu vou citar um exemplo aqui rapidamente. Está tendo um problema de erosão na orla do Rio de Janeiro, como em outros países, todo o litoral brasileiro. Então, foram criadas algumas medidas, né, alguns instrumentos para poder conter. Uma delas é a implantação de fundos artificiais. Ao contrário do que muita gente pensa, o fundo artificial não é só para dar onda perfeita para o surfista ir lá pegar onda, não. O fundo artificial ele é um instrumento que pode ser utilizado, né, para proteger o litoral. Na medida em que você coloca um fundo artificial a uma distância mais longa da praia, da areia da praia, você precipita a quebra da onda e ela chega com menos impacto na areia. Aí você vai dizer, mas quem que vai pagar essa conta? Vou botar fundo artificial, vai cair na sociedade? Eu quero botar fundo, vai fazer fundo artificial para dar onda. Pô, o que tem que fazer? Você tem que pegar a iniciativa privada, oferecer aquilo ali para o empresário, quem vai pagar aquela conta é ele. E ele vai usufruir de tudo aquilo ali. Por exemplo, a Ambev vai botar um fundo artificial lá, vai fazer o campeonato de sul, mas ela que botou o dinheiro ali, vai ter o retorno dela. Não é pegar dinheiro do cofre público, né, e em vez de fazer hospital, fazer escola, fazer fundo artificial com esse dinheiro. Então, eu acho que é uma questão de administração e de saber vender esse projeto de forma a não onerar os cofres públicos. Tudo que você puder fazer com a participação da iniciativa privada é melhor. Eu gosto de usar o jargão do André Monteiro. Segurança pública se faz com educação. Agora eu vou usar o do Abílio. Miséria se resolve com educação. Muito obrigado. Boa noite. Papo reto com o doutor.